Olá, segunda-feira, 16 de março de 2026. Começa agora a reunião extraordinária e logo na sequência a reunião ordinária da Comissão de Saúde, Orçamento e Saneamento da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, sob a presidência do deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apresentação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e não havendo nada no expediente, adentro a fase da ordem do dia. Ordem do dia. Vamos deliberar reunião extraordinária para debater o tema os prejuízos causados pelas obras de saneamento da CESAM nas comunidades da Praia do Morro, Condados, no município de Guarapari, e, de uma maneira geral, a questão da água em Guarapari, com as presenças de representantes da CESAM, Companhia do Espírito Santo do Estado, Companhia Espírito Santense de Saneamento, das Secretarias de Meio Ambiente, Municipal e Estadual, e do Ministério Público, a ser realizada hoje, dia 16, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa. Como voto, o deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Como voto, o deputado Fábio Duarte. Favorável, excelência. Aprovado por unanimidade. A visita de Jaqueline Monteiro de Barros e Silva, embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia, na reunião ordinária desta comissão para discorrer sobre o tema Dia Estadual de Conscientização sobre Epilepsia, 26 de março, e mobilização do Março Roxo, no dia 31 de março, terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis. Como voto, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Como voto, deputado Fábio Duarte. Favorável. Aprovado por unanimidade. Deliberar a visita do diretor da Fundação Hospital Maternidade São Camilo na reunião ordinária dessa comissão, a fim de prestar esclarecimento acerca do falecimento da criança Thomas Oliveira Belling, por solicitação do deputado Fábio Duarte, vice-presidente da Comissão de Saneamento e Saúde, através do ofício 27 de 2026, com data a confirmar. Como voto, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Como voto, deputado Fábio. Favorável. Aprovado por unanimidade. Deliberar a visita da direção e da equipe técnica da União de Pronto Atendimento UPA do Vila Rica, localizado no município de Aracruz, na reunião ordinária dessa comissão, a fim de prestar esclarecimento acerca do falecimento da criança Thomas Oliveira Belling, por solicitação do deputado Fábio Duarte. Como voto, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Como voto, deputado Fábio Duarte. Aprovado por unanimidade. Vamos encerrar essa sessão extraordinária e vamos adentrar na próxima, já logo na sequência. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, agora na sequência, às 9h14, aqui na Alice, no mesmo plenário. Declaro encerrado esta sessão. Bom, quero começar agradecendo aqui a presença de todos os senhores e senhoras. Quero agradecer a presença do vice-presidente dessa comissão, o deputado Fábio Duarte, e do deputado Zé Preto. Zé Preto, deputado de Guarapari, morador de Guarapari, um homem que defende Guarapari todo dia, acho que neste plenário e fora dele, né? Sente na pele o que é viver na cidade de saúde e que muitas vezes ainda padece de tantas necessidades em saúde. Quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de saúde, né? O saneamento ele é fundamental, o tratamento de água, esgoto, todo ele impacta diretamente depois nas nossas UPAs, nas nossas unidades de pronto atendimento, deputado Fábio. E Vossa Excelência, que é um defensor da saúde no município da Serra, e não apenas lá, mas em todo o Espírito Santo, sabe a importância de nós debatermos esse tema, até porque nós temos um marco do saneamento já com parâmetros definidos e nós temos responsabilidade de avançar, né, com essa questão, não apenas na Serra e em Guarapari, mas em todo o nosso Espírito Santo. Então, quero saudá-los a todos com um bom dia, invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro agora abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas.
Dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, não havendo nada a tratar adentro a fase da ordem do dia. E agora nós vamos debater, como aprovado há poucos instantes, a questão dos prejuízos causados, né, pelas obras. Obras são necessárias, são fundamentais, e aqui ninguém está falando contrário à necessidade de obras. Acho que não vamos conseguir avançar nem com saneamento, nem com nenhuma questão estrutural sem a gente ter obra. Mas precisamos ter isso definido de uma maneira pragmática para que os prejuízos e transtornos sejam os menores possíveis à sociedade. Hoje aqui uma forma de debatermos essa questão. Guarapari, eu que também vivo muito em Guarapari, tenho moradia em Guarapari, sinto também o que é, principalmente naquele final de ano, que não apenas as chuvas estão chegando, mas a população de Guarapari sai de X para 10X. E todo ano, Zé, eu escuto a mesma desculpa. A população cresceu, mas a população de Guarapari cresce nesse período do ano há quantos anos? Então, a gente já tem isso consolidado em Guarapari, né? Todo mundo sabe, aqui ou em Belo Horizonte, que inclusive eu tive lá semana passada, Zé, e é impressionante quando a gente fala que é do Espírito Santo, o mineiro já levanta a cara e fala assim: você é de Guarapari? Parece que a gente só tem uma cidade quando chega em Minas. Só tem um lugar lá em Belo Horizonte que o povo conhece por Espírito Santo. É praticamente o estado de Guarapari, né? Então eles vêm todos para cá e a gente quer que o mineiro venha, a gente quer que o baiano venha, a gente quer que o paulistano venha. Nós queremos que o Brasil se encontre aqui no Espírito Santo mesmo, porque ninguém tem praia como nós temos, ninguém tem as belezas naturais que nós temos e ninguém fomenta mais o turismo do que nós. Mas nós precisamos estar preparados para poder receber toda essa turma aqui e receber de uma maneira confortável e segura. Não só para eles, mas para nós que estamos aqui o ano todo, né? Que não vivemos Guarapari só de novembro até fevereiro, março. Nós que vivemos Guarapari, vivemos a Serra, vivemos Vitória, vivemos Cachoeiro, Mimoso, etc., o ano inteiro. Então, nós vamos começar ouvindo aqui hoje um morador de Guarapari. Está aqui. Tá. Então, nós vamos ouvir aqui algumas pessoas. Nós temos aqui representantes também da CESAM, da CEDURB, convidamos o Ministério Público, convidamos as secretarias de Meio Ambiente do município e do Estado, e vamos dar oportunidade aqui do debate a todos, para que a gente possa aqui não ter nenhum tipo de... O objetivo aqui não é constranger ninguém, o objetivo aqui não é causar nenhum dolo a quem quer que seja, pelo contrário, o objetivo aqui é nós debatermos e tentarmos entender se todos os esforços que precisam ser feitos estão de fato sendo feitos, se precisa de força e vontade política para que a gente possa corrigir algum caminho e potencializar a entrega para o povo de Guarapari. Esse é o objetivo nosso. Então, com a palavra, Domingos Maciel, que é um representante da comunidade de Condados e ex-vereador de Guarapari. Quero saudar aqui o... Não sei se eu vou falar certo esse nome, hein? Deve ser seu. Mamoro? Mamoro Komatsu. Pronto, seja muito bem-vindo. Ele é diretor técnico da ARSP. Ravena Cabral, assessora da presidência da CESAM. Quero saudar aqui o Sérgio Henrique Vieira Rabelo, que é secretário-geral da microrregião de água e esgoto do Espírito Santo. Quero saudar o João Vitor, que é gerente metropolitano sul da CESAM. O Carlos Cerqueira, subsecretário da CEDURB, que está aqui representando também o nosso secretário Marcos Soares, perdão. A Beatriz Signorelli, que é analista de saneamento da CESAM, ao Jonas Renato Cabral, coordenador de relações comunitárias da CESAM, e a Amanda Pereira Bragato, que é gerente de obras da CESAM.
Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, Domingos, com a palavra. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer ao deputado Zé Preto, deputado Bruno Rezende, Fábio Duarte, por essa reunião, que é muito importante para nós, muito importante para Guarapari e para o Espírito Santo. Eu quero falar aqui sobre a situação de obras que está sendo feita em Guarapari, no bairro Condados, e alguns lugares, alguns bairros de Guarapari está acontecendo, mas o foco aqui é mais o bairro Condados. Aqui está uma foto do serviço que está sendo feito, de uma qualidade bem ruim. A gente pode observar, quem caminhar, quem for em Condados, vai ver como que está o bairro antes e depois, né? O serviço de pavimentação da obra não está sendo feito com qualidade. A emulsão aplicada no solo não está sendo feita de boa qualidade. A compactação do solo também não está sendo feita. Então, está cedendo lá. Nós visitamos lá, né, Zé, o bairro, e com alguns moradores, está nessa situação aqui que vocês estão vendo. Isso aí é devido à não compactação do solo. Quando tem que compactar o solo, tem que ter as camadas, que a Cezan sabe disso, tem que compactar, cada 30 centímetros tem que compactar e não está sendo compactado, e então cede, aí vem, aplica o asfalto, a emulsão é fraca, 70% é água, eu estou falando porque eu conheço, de asfalto, 70% é água, então a água penetra no solo e afunda. E aí fica com recalque e vem acontecendo acidentes, como aqui, por exemplo, é uma obra da Terral, contratada pela Cezan, o caminhão da própria Terral, olha lá, você vê como que é o serviço, está sendo mal feito, de má qualidade, que o caminhão afundou. Aí já foi isso aí, Zé. Foi feito. Nós cobramos, nós estivemos no local, eu, Zé, o deputado Zé Preto, eles fizeram um paliativo, não compactou, isso aí vocês têm que estar acompanhando isso aí, a Cezan, principalmente, claro. O serviço está sendo feito assim todo. Isso aqui é estourou um esgoto, aquela tubulação 0,60, no morro, ficou 3 dias vazando esgoto, 100%, né? E foi tudo para uma área onde a senhora plantava. Hoje essa senhora está com problema de saúde, porque ela tirava o sustento dali, hoje ela não tem mais de onde tirar. E a Cezan não deu um atendimento que deveria dar para ela. Ela ficou sem um poço d'água, porque foi contaminado pelo esgoto, e ela procurou a Cezan para poder encher a primeira caixa d'água dela, e a Cezan não atendeu. Tem ação no Ministério Público contra a Cezan, da família contra a Cezan. Você pode ver, isso aqui ainda continua sendo a área dela. Depois de uma forte chuva, isso aqui tem mais de 5 metros de profundidade de esgoto que estava aí. Todo o esgoto foi parar nesse local. A casa dela ficou faltando uns 70 centímetros para chegar ao esgoto na casa dela. Então, ela está com problema de saúde muito sério. Impactou até... Chegou bem o poço do vizinho. Do vizinho. E toda a área lá você vai ver um mau cheiro terrível. Ela colhia as frutas para vender nas casas, no quintal dela. E depois, quando estourou, quando aquela chuva forte, estourou a tubulação, que inclusive estava entupida, não foi direto para o rio, para a nascente. Primeiro porque, devido a Terral fazer o serviço de pavimentação, toda a terra ficou, eles não tiraram a terra. Quando choveu, entupiu os bueiros, né, o manilhamento que dá acesso ao rio. E onde foi parar isso aí, tudo na praia de Meiaípe. Todo esgoto, os 3 dias, foi para a praia de Meiaípe, trazendo um transtorno muito grande para a nossa região. O mau cheiro era insuportável. Insuportável. Aí continua aqui como era antes, o riozinho, tá vendo? Água limpa.
a nascente, que ali é nascente, e ficou daquele jeito lá, todo cheio de esgoto. Olha, essa tubulação aí, foi que estourou, ficou 3 dias vazando o esgoto, e essa obra não é antiga não, né, Zé? Essa obra aí não é antiga, você vê a qualidade dos tubos. Ó, estourou tudo. Ficou 3 dias vazando, os moradores saíam de casa devido ao mau cheiro, passou em frente também, teve um problema muito grande com as crianças, e 3 dias para resolver essa situação. Você vê, todo esse esgoto daí, 3 dias, foi parar no quintal dessa senhora. E se lá no bairro Condados, se vocês, a CESAM precisa ir lá acompanhar, já tem alguém da CESAM lá, mas tem que ir alguém que possa resolver a situação, porque os moradores estão revoltados com essa obra lá no bairro. É importante a rede de esgoto? É excelente, mas tem que ser feito de qualidade, porque não está sendo feito com qualidade. E nós cobramos, as pessoas estão entrando no Ministério Público, contra a CESAM e contra o atendimento da CESAM com os moradores. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia. Ok, Domingos. Obrigado pela sua apresentação. Eu vou conferir a palavra ao deputado Zé Preto. Bom dia a todos, cumprimentar todos os membros da CESAM, cumprimentar todos, cumprimentar a minha assessora que está me acompanhando, cumprimentar a Adriana, cumprimentar a todos, cumprimentar a Fábio Duarte, meu amigo, colega aqui, deputado, doutor Bruno Rezende também, que prontamente marcou essa reunião. Então, assim, esse acontecimento aconteceu sem a CESAM sequer se manifestar. Isso eu conversei diretamente com o presidente, e depois que eu conversei com o presidente, ele parou simplesmente de me atender. Então, assim, eu acho muito pouco cordial. Eu acho assim que nós temos, eu saí daqui definido, um grupo da CESAM, de fiscalização, junto comigo. Eu quero estar presente, não quero que a CESAM vá lá sozinho. Porque o que está fazendo com o meu bairro, onde eu moro, eu tenho carinho, Domingo Maciel mora lá também, é um absurdo. Na verdade, tinha que sair todo mundo preso, quem está fazendo a obra, quem é responsável da CESAM, porque isso é um descaso. A gente vai lá e cobra, eles riem da cara da gente. Amanhã o cara da empresa está lá querendo conversar particular. Eu acho, Domingo Maciel, que ele acha que nós estamos querendo dinheiro. Parece que é. E aqui não quer dinheiro, nós queremos obra de qualidade. Então, assim, eu quero sair, doutor Bruno, daqui, eu com a comissão da CESAM, para ir lá fiscalizar. Porque, senão, não vai adiantar. Daqui eu vou para o doutor Otávio, se não sair com a definição daqui, eu com a comissão da CESAM, para nós olhar a obra. Eu vou, assim, é inadmissível, mas até a rede de esgoto a gente até suporta, e eu sei que tomou providência, a gente até é cordial de não aceitar, mas é um negócio que aconteceu, que a CESAM, talvez, uma obra mal feita, dos canos ali, com menos de 2 anos, acontecer que o cano apodrecer, talvez faltou fiscalização também da CESAM, colocar um material de má qualidade, mas eu ainda vou relevar. Agora, a obra que eles estão fazendo, em Condados, inaceitável. Eles mesmo passar em cima onde eles fez o asfalto, o caminhão afundar todo e cair dentro, olha para vocês verem. Então, assim, preciso que a CESAM tome uma providência. Os órgãos da CESAM tomam providência, porque é inaceitável. E todo o dinheiro que foi feito, lá domingo era presidente da associação, todo o dinheiro que foi feito lá no nosso bairro, o recurso, asfaltamento, foi recurso próprio do município de Guarapari. E hoje você vê eles fazendo o que estão fazendo com o nosso bairro. Inaceitável, não dá para andar nem de bicicleta, tudo fundo. E eles olham para a cara da gente e não querem nem saber. Eles não respeitam o diretor da obra, o gerente lá da obra, o engenheiro. Eles não querem nem saber e continuam fazendo essa porcaria. Porque
A CESAM é responsável, sim, que é ela que contrata a obra e terceiriza para um, terceiriza para outro, que não tem nem capacidade de fazer uma obra, nem de uma casinha de pedreiro, fica terceirizando para terceiros, entendeu, doutor Bruno? Então, assim, eu vou pedir vocês, assim, que saia comigo uma reunião marcada, uma vistoria no bairro de Condados. Porque, se não sair, eu vou, até quarta-feira, eu vou no Ministério Público, doutor Otávio, ele é coerente e já está sabendo, se não resolver aqui, para que faça aquela obra direito, quebra aquilo tudo e faça direito, eu vou pedir o doutor Otávio no Ministério Público para interferir nessa obra e não deixar fazer. Porque o que está fazendo com o Condados, eu estou falando Condados, mas é para todo lado. Fizeram uma obra semana passada, saindo de Miaípe, indo para Anchieta, cortou uns 8 metros e está lá na terra pura, passando mais de 1000 carros por dia, e não faz nada. Acontece assim, que parece falar assim, vocês são obrigados a aguentar o que está fazendo em Condados, não por falta de respeito com o povo de Condados, mas, assim, ali a gente mora, a gente vê as crianças estudando, tem uma creche, se tem uma escola, vê as crianças estudando e fazendo aquela sacanagem. E, no outro dia, um diretor de obra, o dono da empresa, querendo conversar particular, o Domingos sabe disso, quer conversar particular, Fábio Duarte, com a gente, achando que a gente está querendo propina. Só pode, porque tem que conversar olhando no olho da população. Isso é uma indignação. É uma vergonha a gente ser fiscal do governo, fiscal das obras do governo, e nada pela CESAM é feito. Não dá resposta, não fala nada e fica quieto. Então, assim, isso eu só vou aceitar se me der uma resposta até quarta-feira. E eu quero estar junto com o grupo da CESAM, com o fiscal, para nós fiscalizar. E se vocês falar que a obra está de qualidade, aí eu lavo as minhas mãos, porque não tem jeito. Vou chamar o doutor Otávio para acompanhar também. Ele quer acompanhar ele, como promotor lá de Guarapari, porque é inaceitável o que estão fazendo com o Condados. Parece que o Condados é o fim do mundo e ninguém respeita ninguém. E lá tem um vereador do bairro, tem um deputado, tem presidente da associação, tem líderes comunitários de igreja, está todos revoltados. Então, assim, já levei isso para o governador, Renato, e ele também está esperando uma decisão. Faz a reunião lá e, se não decidir, coloca eu no circuito. Porque isso é uma vergonha que está acontecendo. É todo esse material que caiu no quintal dessa senhora, que tem 6 minas d'água que abastecem as casas, que é um buraco assim, que abastece as casas até hoje, contaminou as 6 nascentes, contaminou 6 poços, e dali, por essa empresa ter fechado a manilha, caiu dali, demorou um pouquinho, caiu para o rio, mas os moradores mesmo abriu, desceu para o rio Miaípe, porque ali é o começo da nascente do rio Miaípe, e essa água desceu não sei quantos milhões, que eu não sou matemático para saber, mas é muita água. E sequer alguém da CESAM foi lá, entendeu? E acontecendo isso, a gente tem que tomar uma providência. Não pode deixar, doutor Bruno, eu peço a você e Fábio Duarte, juntos, nós temos que cobrar, e o órgão que nós temos que cobrar é a CESAM. É a CESAM que é responsável. Porque quem contrata, fala assim, mas você não quer a rede de esgoto? Nós queremos a rede de esgoto. Mas nós queremos, depois da rede de esgoto, um recapeamento com dignidade, porque lá mora ser humano. Do jeito que eles estão fazendo, eles estão achando que lá mora um monte de porcos, porque, do jeito que está, vocês viram, a própria empresa passou dentro da obra feita, ela fundou uns 80 centímetros, Domingos, e doutor Bruno e Fábio, porque a obra é de maior qualidade. Eles vêm ali, jogam a terra e recapeia 2, 3 centímetros, com 5 dias dá uma chuva funda, 20 centímetros. Mal qualidade. Então, a gente, como fiscalizador de obra do governo, mas eu peço encarecidamente a CESAM. E eu estou dando um tempo que eu quero que saia, que com a comissão aqui da CESAM, até quarta-feira, que quarta-feira eu estou em Guarapari, que nós saia, porque os órgãos de Guarapari da CESAM não querem tomar iniciativa. Então, isso tem que partir daqui. Porque de Guarapari não adianta. A gente tem muitas fósseis desaguando no meio da rua em Condados. Mas não pode. Não pode como? Que a pessoa não tem condição, desempregado, doente. Nós falamos de cadeirante, fica acontecendo isso. Quando liga para a CESAM fala que esse ano é ano eleitoral, ô Bruno, não pode esgotar nenhuma fossa. E eles prestavam esse serviço, esse ano eles não querem prestar. Nós temos alguma coisa a ver que a CESAM está... CESAM não precisa de estar, não está em pleito eleitoral. A CESAM é uma prestadora de serviço
para o povo de Guarapari, para o povo do Espírito Santo. Então, está tendo essa resposta lá em Guarapari. Quem pede, porque ele não atende os moradores, quem pede talvez seja uma pessoa que vai participar do pleito. Mas, muito menos, eu não estou pedindo para receber voto, não. Eu estou pedindo porque é uma calamidade. Vocês vão andar lá em Condados, eu vou mostrar a vocês o que acontece. Ah, mas o responsável é o dono da casa. O dono da casa é responsável de quê? Que ele não consegue pagar nem energia, ele vai pagar um carro que custa 400, 500 reais para esgotar a fossa dele. Responsabilidade, sim, da CESAM, que poderia já ter ligado a água, que é aquela rede principal lá da elevatória de Meia, já está ligada há mais de 2 anos, quase 2 anos, eu acho. E até hoje não foi ligado às redes de Condados. Faz aqueles cortes, liga, recorta de novo e nada é feito. Então, assim, eu peço à senhora que é de obras, encarecidamente, que faz uma comitiva e vá conosco. Comigo eu quero estar presente para mostrar para vocês. Se não for nada disso que está mostrando aqui, eu renuncio meu cargo, nem quero ser deputado. Porque o que está acontecendo lá é isso mesmo. E do povo de que trabalha na CESAM, que eu tenho um grande respeito, não responde o deputado, não responde a comissão, e não sequer responde os moradores. Quando não responde o deputado, não responde sequer os moradores e nem a associação de moradores. Então, eu faço questão de estar presente com vocês para mostrar essa obra. Praia do Morro também, o que aconteceu com Praia do Morro também, que nada foi feito, rede de esgoto caindo, céu aberto, e continua caindo. Eu, assim, não conseguimos um material da Praia do Morro, né, Domingos? Mas tem, vocês devem ter relato também, nós precisamos também tem a iniciativa da Praia do Morro, o que acontece com a Praia do Morro, que continua jogando rede de esgoto. Eu fico assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Renato Casagrande, quando ele fala que 70% de Guarapari está coberto com saneamento básico. Eu não quero, assim, desmentir, porque eu acabo deixando, mas não tem isso. Quando você vê uma praia de excelência, uma praia que ela é conhecida nacionalmente e recebe de esgoto, a gente dá para ver, coletar lá os meios e ver o esgoto caindo dentro da Praia do Morro. Você presenciou isso no verão, não foi? E continua isso na Praia da Cerca, continua isso no centro da Praia do Morro, continua isso na Praia da Areia Preta, e ninguém faz nada. A CESAM está sendo uma grande parceira eu não sei se ela é, ô Bruno, para fazer isso, parceira de movimento do município, apoiando e patrocinando grandes eventos do município. Sendo que ela tem que apoiar e ajudar a população. Porque apoiar evento esportivo, apoiar corrida, apoiar isso, aquilo, não sei nem se é o dever dela. O dever dela é apoiar, fazer obra de qualidade no nosso município. É isso que eu cobro a CESAM. Não adianta ela estar lá com o nome estampado nos painéis que está apoiando aquele evento. Um evento esportivo, um evento na parte de saúde, mas a parte dela mesmo ela não está fazendo. Eu estou indignado com o setor da CESAM. Nós precisamos dar resposta urgentemente, porque está uma vergonha no nosso município de Guarapari, principalmente Meaípe e Condados. Então, assim, eu espero assim, que vocês marquem uma comitiva de vocês da CESAM, porque contra fatos não há o que falar. Aquilo que está ali, se vocês forem comigo, nós vamos mostrar. Se vocês forem no Rio Meaípe, vocês vão que continua. O que adianta fazer um investimento de 60 milhões, 50 milhões de obra, igual aquele elevatório lá, 29 milhões, eu não lembro, mas foi muito dinheiro, e continua tendo essa agressão ao meio ambiente, principalmente, primeiro, agressão ao povo, agressão aos moradores, e depois ao meio ambiente. E nada é feito, todo mundo calado. Então, eu quero pegar isso aí, mostrar, já levei a TV Guarapari lá, se não resolver, eu vou levar a TV Gazeta lá, para mostrar para a população o que está acontecendo, e eu falo, quem é responsável é a CESAM, por a gente mandar requerimento e não atender o pedido do deputado que está só clamando pelo povo da região de Condados. Mas, muito obrigado, espero vocês que eu não estou agredindo vocês, isso aqui é um clamor da população de Condados e Meaípe, que está acontecendo. Se lá eles não têm voz, a gente tem que clamar por eles. Já chegou até o doutor Bruno também, o doutor Bruno foi fazer uma visita, pedimos que o pessoal de Guarapari fosse junto conosco, não fomos atendidos, não vai, então não tem um interesse Então, nós estamos pedindo daqui para lá, que aconteça cordialmente com vocês, para nós atender e dar um respaldo, porque ali existe ser humano também, nós não pode ser tratado como
uma pessoa qualquer. Ali paga os impostos, ali é pessoas que contribuem com o município e o Estado do Espírito Santo. E nós precisamos, a CESAM, dar uma resposta para aquela população daquela região. Primeiro, a empresa entender que ela tem que fazer um serviço de qualidade. Porque eu tenho certeza, uma coisa eu vou exaltar a CESAM. Ela paga, ela não deixa obra sem pagar. Ela não deixa empreiteira sem receber. Então, o que está faltando é um diálogo que essa empresa paga direitinho. Ou a empresa vai chegar e falar que não está recebendo a CESAM, porque o serviço que ela está fazendo lá é serviço de péssima qualidade, e eu tenho certeza que o CESAM está pagando ela, então nós precisamos juntos sair daqui para resolver e tratar com aquela empreiteira, que nem a empreiteira que ganhou o serviço, a licitação. Ela terceiriza para outro e terceiriza para outro, então sai aquele serviço de má qualidade, e o povo de Condado não pode pagar e ser penalizado por aquilo ali. Muito bem. Acho que a fala do Zé tem também muito até um desabafo de quem está literalmente dentro do problema. Zé é morador do bairro de Condados, assim como o Domingos Maciel. Eu estive lá também, passei por cima desse calçamento e pude perceber que o problema realmente está incidindo diretamente na vida da sociedade, da população. E o povo de Guarapari precisa de que nós aqui os representemos nessa angústia. Até porque quando você faz um serviço mal feito, Zé, você tem que fazer 2 vezes, 3 vezes, e o recurso público é como se fosse o recurso da nossa casa, que literalmente é da nossa casa mesmo, porque quem paga o imposto somos nós, e a gente não pode deixar ele literalmente indo esgoto abaixo. Mas acho que... Me permite, eu só esqueci aqui, e a CESAM, essa falta de água, e o que acontece? Houve um fato, assim, a CESAM não veio explicar, ali em Cachoeirinha, onde sai um reservatório de água, deu de 79. Tem umas 15, 20 famílias que tem um duto furado ali, mas não foi eles que fez. Não foi aquela família. Porque as famílias não têm condição de fazer. Se vocês fiscalizarem, eu quero até te levar lá, nós não trouxemos foto, já é uma parceria da CESAM, a água nem tratada é. E o Munir veio até mandar a polícia prendeu um morador lá. A polícia prendeu um morador, falando que o morador era culpado de faltar água em Guarapari. É umas 15 famílias que pegam água que nem tratada é. Nem tratada essa água é. E ele fez esse episódio. Oscar Ceruti, ele permitiu falar esse nome dele, ele foi preso. E não era ele tem um restaurante lá de 2, 3 meses. E foi preso porque o duro da situação, o duro do ser humano, a CESAM, não querer arcar com o compromisso, que é ela que é culpada de faltar água, ela que é culpada do esgoto cair no rio, ela que é culpada dessa obra mal feita lá em Condados, porque não falta por mim, já mandei muito ofício, tanto para aqui como para lá, mas não tem resposta. Então, assim, e prendeu o cidadão que trabalha e que gera emprego. Prendeu o cidadão. Então, assim, quando eu sou um representante do povo, mas revoltado por que acontece. Porque o que acontece lá com aqueles dutos, se vocês forem lá, morador nenhum tem aquela capacidade de fazer. Aquilo era uma parceria já antiga. Se está certo ou errado, não sei. Mas que já era antiga agora. É fácil pegar, faltar água e ficar um caos igual ficou lá. Em Condado mesmo ficou 12 dias sem cair uma gota d'água, mas é fácil a gente pegar e culpar um cidadão que trabalha, que tem um restaurante, que tinha 2 meses que ele tinha montado o restaurante, prendeu ele falando que ele está. Ele deve ter se exaltado, deve ter, porque chegar lá e falar que o camarada é culpado, e aquela água lá, desde 79, já tem aqueles dutos antigos, e simplesmente e nem cortou, a CESAM nem cortou as águas, continua os moradores. Do mesmo jeito, mas rumou um bode expiatório lá, vamos prender isso aqui para nós falar que a água, faltou água por causa disso e disso. Então, a gente tem que ter o compromisso de ter a responsabilidade. E a responsabilidade é exclusivamente da CESAM, daquela obra mal feita. A falta de água eu até compreendo, e vou falar aqui, porque quando você espera, tem 130 mil moradores, espera 500, vem 1,5 milhão, até compreendo. Mas não vamos jogar a responsabilidade para os moradores de Guarapari, não. Vamos ser responsáveis e falar, não, nós somos responsáveis. Gente, vou dar a declaração aqui. Muitos moradores, muitos
turista que veio, então vamos ter a compreensão. Eu não fui hora nenhuma falar de 1,5 milhão de turistas, que o turista, Guarapari precisa de turista. Mas agora, pegar um senhor trabalhador e prender ele, hostilizar ele e falar que ele é o culpado de 15 casas, que tem um duto lá desde 1979, falar que é a falta d'água também, a gente tem que ter um pouquinho de coerência. Não podia deixar de relatar isso aqui. Muito bem. Vamos ouvir, antes de eu tecer os demais comentários, vamos, antes disso, ouvir a CESAM, a CEDURB, para que a gente possa escutar também qual é o ponto de vista deles. Por favor, quem é que vai falar? Amanda? Beatriz. Então, com a palavra, Beatriz. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a obra de Condados. A gente está fazendo lá, na região de Condados, 10 quilômetros de rede coletora, 2 estações elevatórias de esgoto e 460 metros de rede de recalque. E lá, em Condados especificamente, inclusive, a gente vai fazer as ligações intradomiciliares, que são aquelas ligações que vai até a residência e já liga diretamente na rede recém-construída. Esses valores, esse contrato, ele está em 7.290.000. Foi um contrato que começou no mês 7 de 2025, ele tem 18 meses de duração, então ele vai até janeiro de 2027. E aí eu preciso tratar especificamente as 2 ruas que foram apresentadas ali, que é a Rua Julimar Abreu e a rua, né, Presidente Tancredo Neves. Da Julimar Abreu, onde que vocês falaram da residência, da pessoa, a gente tem o hábito de sempre fazer obras, a gente ter foto do antes e o depois. O que acontece meio que específico naquela rua ali, nossas redes, elas foram feitas lá nessa região ainda no ano passado. E aí, a drenagem desse local, ela já está um pouco danificada. A gente sabe que a população, ela não tem cuidado com sistemas de drenagem. Então, a drenagem de lá está entupida, tem pedaço de... Tá. A drenagem ela está entupida. Se você olhar as fotos da drenagem, tem pedaços de telhas lá dentro. Então, é uma situação também que a drenagem do local está entupida. Mas, Preto, se você quiser essa comissão, eu disponho, porque eu sou a gestora desse contrato, eu estou de frente lá. E as outras fotos que foram postadas ali, o vídeo, praticamente todos é da Rua Presidente Tancredo Neves. A CESAM fez rede de esgoto nessa rua em final de novembro, início de dezembro do ano passado. O asfalto, quem fez lá foi a prefeitura que fez. Então, seria interessante colocar a prefeitura nessa nossa equipe de comissão para ir a campo. Por quê? Enquanto CESAM, eu não sei falar como a prefeitura fez a base, o subbase daquele solo. O que eu sei é que ir a campo, e aí o seu Domingos, que está sempre lá em campo, pode ver, a Avenida Tancredo Neves está cheia de borrachudos e o asfalto que a prefeitura fez, ele foi só lançado. Não existe drenagem nessa rua. Então, a gente está falando de uma rua de grande declividade, que não existe drenagem urbana. E aí foi o que ocasionou o incidente do caminhão da prefeitura ter passado lá na segunda-feira de carnaval, acho que foi dia 16, não lembro muito a data. E, na sequência, o caminhão da Terral, que ajudou a tirar o caminhão da prefeitura de lixo, ele caiu também. Então, foi uma situação assim que a gente fez a rede em novembro, final de novembro, início de dezembro, eu tenho um relatório fotográfico, tenho tudo isso. E a prefeitura fez o asfalto depois. Então, assim, acho que é interessante na nossa comissão ter um representante da prefeitura, porque, pelas regras, né, de asfalto, né, eu preciso mexer na base, fazer a subbase, colocar o asfalto, e é interessante que já tenha drenagem. E a gente está falando de uma rua íngreme sem drenagem. Pode falar. Vou falando assim, deixa eu te falar. A prefeitura ela não fez o asfalto lá já existia. O problema da prefeitura é que a empresa foi, cortou,
botou massa asfáltica e afundou, a prefeitura foi lá e Especificamente fez de novo. a O asfalto lá já Tancredo Neves. existe há mais de 8 anos. A Tancredo Neves? Sim. Não, porque logo Não, embaixo não. só Lá eu vai passo até todo a dia. metade da rua. Não. Lá já está asfaltado há muito tempo. 8 não, mas mais de 6 anos tem. Eu era vereador já na época, não existe isso. A empresa fez um serviço horroroso e afundou, a prefeitura veio e botou. A gente está falando de alguns trechos. Não, você está falando específico do trecho, não existe o que você Estou está falando falando. específico desse Sim. trecho aqui, que é o trecho onde que teve o Aí acidente. cortou, a empresa cortou, afundou. A prefeitura veio e colocou o material por cima de novo. Tanto que tem um E pedaço... porcaria também, mas não eleva a responsabilidade de vocês. Quem cortou primeiro, o ônibus ia lá, parou de ir, ué. Não tem nada disso, não. A senhora não pode... Isso aí não está no que a senhora está falando, não tem cabimento, por quê? Eu passo lá todo dia. Aí o asfalto lá deu 2011. Então, não... Parte da rua, Zé. Não, parte da rua onde foi cortado, minha senhora. É que nós estamos reclamando aonde eles fazem o corte e fica essa porcaria, afunda. A prefeitura vai lá e tenta arrumar e não arruma também. Acho que é mais fácil a gente fazer a visita. Claro que sim. E aí E vai eu ficar vou te mostrar mais de 10 visual. pontos daquele jeito. Tudo bem. Não tem só aquele ponto. Aquilo ali já era asfaltado. No cortado, danificou. Eu te mostro mais de 10 pontos igual aquilo ali. Bom, Tá. acho que seja a prefeitura, seja a CESAM, é claro que aqui não tem ninguém que acha que está certo aquilo ali com um caminhão afundando até a metade e o outro caminhão que vai rebocar o outro afunda junto, né? E ali daqui a pouco tem que tomar cuidado para vocês que vão lá, e eu também quero ir, Zé, fazer essa fiscalização para nós também não afundarmos junto, né? Porque só está faltando a gente agora, pelo que eu estou vendo. O que não pode é a sociedade, os moradores de Condados passarem por isso, Domingos, tá certo? Eu acho que aqui, ao invés de a gente ficar... Inclusive, a Prefeitura de Guarapari foi convidada a estar aqui agora, tá certo? Por algum motivo não estão, mas aqui esses dias até eu recebi uma fala dizendo que eu estava atacando a Prefeitura de Guarapari com relação a esse tema. O que não faz o menor sentido. O prefeito Rodrigo Borges, ele é o gestor municipal por 1 ano, tem 1 ano de mandato. A falta d'água de Guarapari tem quantas décadas? E está só crescendo. Por quê? Porque, graças a Deus, o Espírito Santo está ficando mais conhecido a nível nacional, as nossas praias são referência a nível nacional, e isso é um problema não do Rodrigo Borges, isso é um problema de todas as gestões, inclusive, que antecederam não apenas a Prefeitura de Guarapari, mas a todo o contexto estadual de que não houve essa prioridade de resolver o problema da água em Guarapari. Não é esse ano, Zé, e eu que moro lá na Praia do Morro, não é esse ano o primeiro ano que tem mais de 500 mil pessoas só na Praia do Morro. Então, não pode a gente olhar para tudo aquilo que está acontecendo em Guarapari e achar que está certo isso. Então, eu defendo que nós chamemos aqui, né, para essa visita também, concordo com você, viu, Beatriz? Acho que a prefeitura tem que estar juntos, até porque quando fala assim, não, esse copo aqui não é meu, não. É de quem? É seu, mas você está aqui também. Então, o que não pode é a gente continuar com essa obra ineficiente, inacabada e prejudicial a quem mora e vive em Guarapari todo dia. Então, Zé, eu acho que esse é o ponto. O ponto cerne é ter uma resposta clara para a sociedade. Tá certo? Eu acho assim, a CESAM teria que cobrar mais essas empreiteiras. Porque eu jogo a responsabilidade à CESAM, porque ela paga. Eu sei que paga, o governador não é caloteiro e a CESAM também não é. Por que paga e não vai cobrar? Indo no trevo ali, depois de Condado, depois da elevatória, botaram uma rede de esgoto do Brunino para a minha propriedade, cortaram lá a terra e cortaram o asfalto da rodovia. Cortou lá, ficou uma cartela lá agora, domingo, subindo para Belo Horizonte, o carro cai lá dentro e o povo tem que desviar. E desviar em asfalto é perigoso. O que eu cobro da CESAM é que ela fiscaliza quando termina o corte de colocar água e dá para essas empreiteiras, você falou que é de 7 milhões e pouco,
uma vergonha ficar aquilo que fica. Aí eu cobro da CESAM porque não vai ninguém fiscalizar. E eu moro, já pensou se não tivesse um deputado morando no bairro? Para cobrar igual eu cobro? E tem uma coisa, a empreiteira não recebe a gente, não. Se quer conversar, vai lá no escritório, fala comigo, fala com o Domingo, fala com o morador. É desse jeito se vocês quiserem. E quando nós vamos para a CESAM, nós não temos um respaldo do diretor, do presidente, do furtado lá de Guarapari. E começa o problema desse grupo do governo. Aí eu levo alguns grupos do governo que eles ficam de biquinho com a gente. Depois fica de bico, não quer atender, não quer fazer nada. Eu não preciso de nada disso, não. Eu quero que atenda o sofrimento da população, porque eles ficam de bico depois. Não quer atender, não. O deputado está falando, levou a TV lá. Eu levei a TV. Isso chegou nesse ponto, de nós convocar vocês aqui, porque vocês não deram atenção para nós lá. Que dia que vocês pediram alguém para me procurar lá para nós fazer uma comitiva para andar na obra? Nem um dia. A gente fica falando aos ventos, né, Bruno? Então, é isso que eu cobro. E esse grupo, alguns pessoal do governo, ele senta no cargo e acha que ele é dono de tudo, dono da verdade. Porque várias vezes eu fui lá, pedi que... Não é assim, tá bom demais. E algumas ruas, eu fiz meio que na marra, porque uma senhora caiu lá dentro de um buraco, lá machucou o tornozelo, eu fiz meio que na marra com a polícia, falar para eles fazerem um pedaço lá perto da escola descendo na escola principal, que lá passa 400 crianças. Aí eles foram lá, recapearam de novo. Mas os outros lugares está tudo assim. Então, assim, recapearam de novo a obra no colégio. Vocês vão ver a diferença onde eles recapearam de novo. Eles mesmos estão justificando o erro deles. Mas vai onde a gente não cobra, que eu já não aguento mais cobrar, continua a mesma porcaria, doutor Bruno. Muito bem. Bom, vamos, para a gente poder permitir que todo mundo tenha fala, eu vou pedir para a gente poder escutar agora os demais participantes, e depois a gente retoma a palavra. Com a palavra, quem que vai falar pela CEDURB? Vamos lá, com a palavra. Bom dia. Bom dia, deputado Bruno, deputado Fábio, deputado Zé Preto. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente está vendo aqui hoje o exercício da democracia, né? Que bom se em todo lugar, deputado Zé Preto, nós tivéssemos deputado para ajudar o governo a fiscalizar nossas obras e trazer os problemas que acontecem. Isso é muito comum. Você faz uma licitação, ganha o menor preço e, às vezes, a empresa que vai lá fazer não corresponde àquilo que se desejava, né? Mas cabe aos órgãos a fiscalização, como o senhor está cobrando aqui hoje, né? Embora a CESAM não tenha uma vinculação direta com a CEDURB, né, nós não temos uma gestão sobre as ações da CESAM, mas eu acredito que o que foi proposto aqui hoje, que é uma comissão para ir lá em loco observar o que está acontecendo, com a presença dos técnicos da CESAM, da Prefeitura, do senhor, que vai estar lá na quarta-feira, né, eu acredito que nós vamos conseguir identificar exatamente o problema, e a CESAM, com certeza, é uma empresa que é uma empresa de vanguarda no Brasil de saneamento, né, uma das empresas mais bem avaliadas do Brasil na área de saneamento e tem condições de resolver essa questão definitivamente, né. Na CEDURB, nós nos colocamos lá à disposição, nós vamos acompanhar esse caso, presidente, e, se necessário, levar, né, ao governador o que foi resolvido, né, para que ele seja ciente, o senhor já falou com ele, né, ele esteja ciente das soluções que foram propostas lá. Então, assim, nós nos colocamos à disposição e vamos estar acompanhando lá o trabalho da equipe técnica da CESAM e, naquilo que a CEDURB puder contribuir, a gente vai fazer para que resolva-se definitivamente essa questão lá em Guarapari. Como foi dito aqui, nosso balneário, né, Guarapari, o presidente falava no início, Minas Gerais reivindica o município de Guarapari para fazer parte do estado de Minas Gerais, porque é onde eles vêm, né, passar suas férias aqui, e nós temos que recebê-los, né, da melhor forma possível, porque traz boas divisas aqui para o nosso estado. Então, essa a nossa posição, nós vamos estar acompanhando e acreditamos que a CESAM, sem dúvida, como já resolveu diversas outras questões em muitos outros municípios, não vai deixar de resolver essa mais uma vez agora, tá bom? Muito obrigado. Bem. Muito bem. Bom, acho que seria pertinente que vocês, inclusive, tivessem um representante aí nesse grupo de avaliação local lá, presencial, que vocês pudessem mandar algum técnico, algum representante de vocês para comporem aí
esse grupo de avaliação lá. Claro, vamos indicar uma pessoa para participar. Tá Sim. certo? Mais alguém da CESAM, da CEDURB? Para cima, para cima. Pode puxar ele para cima. Não, só gostaria de comentar sobre a Praia do Morro, o que foi comentado sobre a Praia do Sim. Morro, né? Nós temos 2 pontos lá, né? Nós temos obras de melhoria de abastecimento em execução, né? Nós fizemos, inclusive, uma visita na semana passada sobre a recomposição asfáltica, né? Que acho que a Prefeitura fez uma contratação nesse nível agora. Então, nós fomos com o secretário de Obras para avaliar os pontos que ainda precisam, né? Que são de responsabilidade da CESAM. E a gente mantém essa parceria com a Prefeitura sobre os lançamentos de esgoto clandestino, né? O que nós temos conhecido são pontos clandestinos jogando esgoto na drenagem. E quando a gente identifica, a gente passa isso para eles, né? Eles que fazem essas notificações. E a gente se prontifica, né? Caso essa visita possa ser estendida, a gente faz essa visita na Praia do Morro também. E se tem algum ponto de lançamento, a gente já, principalmente se a Prefeitura estiver presente também, a gente já identifica a origem por lá mesmo. Acho fundamental fazer essa visita também na Praia do Morro. Se não me falha a memória, o maior bairro de Guarapari, né, Zé? O bairro mais populoso de Guarapari. Sim. É a Praia do Morro, exatamente. Bom, com a palavra, nosso visitante Mamoro, pronto, representando aqui a ARSP. Ô, Leila, leva o microfone para ele ali, alguém da nossa equipe, por gentileza. É a agência reguladora. Bom dia a todos, ilustres deputados Fábio, Bruno e Zé Preto, né, em vossos nomes, saúde a todos os que integram essa reunião. Como foi dito, eu sou diretor técnico da ASP, Agência Reguladora de Serviços Públicos, responsável, né, pelo eixo de saneamento básico, no qual regulamos e fiscalizamos 3 eixos de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Então, estamos intimamente e diretamente ligados com os serviços da CESAM, né? A ASP, ela regula serviços públicos e ela é uma extensão, deputado, do usuário, né? Realmente, o que for realizado no contrato de programa entre a CESAM e o município, a ASP tem essa função de fiscalizar a prestação do serviço, né? Então, como disse, eu acompanho uma diretoria que é colegiada na ASP, tomamos posse em meados de 2024, né? E estamos buscando, né, cada vez mais fomentar e melhorar essa prestação do serviço, né? Inicialmente pelo diálogo, né? Temos uma ação de regulação responsiva, ou seja, buscar formas de melhoria, de contato, para ver que a prestação do serviço se evolua, né, por meio dessa conversa, dessa aproximação, porque é até de conhecimento que o instrumento sancionatório, por si só, não é disciplinativo, não traz melhorias, né? Então, a gente sempre está nessa evolução do contrato com a CESAM, estamos atuando intimamente em alguns municípios e ficamos à disposição, deputado, para Guarapari também, né? Só citar que estivemos junto, né, com a Prefeitura nesse final de ano, né? A repercussão foi maciça e nós, como responsáveis, fomos acionados e lá atuamos, né? E fizemos diligências para que episódios como no final de ano da falta de água que foi verificado no final de ano não ocorresse no período de carnaval, né? O que acredito que tivemos êxito, fizemos várias determinações para a CESAM, aumento de efetivo de caminhões-pipas, relocamento, planejamento, forma célere de acionamento, entre outras ações. E, como foi verificado, algumas situações foram muito pontuais, mas não foi aquela questão sistêmica. Porém, né, a gente entende, estamos tomando ciência, né, de todo esse complexo que é esse histórico, como o deputado Bruno bem disse, de Guarapari, e já estamos trabalhando internamente para que, junto com a CESAM, em momento oportuno, verificamos planos de contingências mais robustos, né, ou até mesmo ações de longo prazo que
mitiguem ou até mesmo eliminemos esses episódios de falta de água. E, como eu disse, assim, na competência de regular e fiscalizar, deputado, também coloco a ASP à disposição, na quarta-feira, nesse grupo. Estava até olhando minha agenda aqui, acho que até pessoalmente eu posso participar de toda forma. Se não possível, vou destacar alguém da equipe técnica para que acompanhe também, mas fico à disposição, a ASP fica à disposição no que for preciso e sempre que for necessário, né, estamos nessa base de diálogo. Só lembrando também, né, que temos nossos canais de ouvidoria para selecionados, qualquer forma que não tenha encontrado, o usuário não tenha encontrado uma solução junto com o 115 da CESAM, pode pegar um número de protocolo, pode ligar no 0800 280 8080 ou encaminhar um e-mail para ouvidoria@arsp.es.gov.br, que aí sim a equipe técnica vai ser acionada e faremos as diligências necessárias para verificar esse atendimento para o usuário. Te agradeço, Mamoro, e vai ser um prazer tê-lo conosco nessa fiscalização. Eu fico muito satisfeito de falar de você me contar que houve um plano de ação para o Carnaval lá de Guarapari, e acho que realmente foi bem ok, né, Zé? Assim, eu não tive queixa de falta de água durante o Carnaval. Mas aí fica a pergunta, por que esse plano não foi feito para o Réveillon? Por que esse plano não existe para conter a tensão que qualquer um de nós aqui sabe que haveria? Né, a falta de água esse ano em Guarapari foi muito ruim. Foi muito ruim. Algumas famílias ficaram, e não foi uma ou duas, mas várias chegaram até mim, quase 2 semanas sem ter água em casa. Então, assim, fica aqui a provocação de tudo aquilo que é previsível, a gente precisa ter um plano que abarque essa previsibilidade. Né? E como não é um fato novo, não há um fato novo, né? Os mesmos 500 mil pessoas que estavam na Praia do Morro esse ano, é a mesma 500 mil pessoas que estavam ano passado, que estavam ano retrasado, e a gente, ano passado também teve falta d'água, ano retrasado teve falta d'água, esse ano teve falta d'água, e no Carnaval não teve. Então, assim, fica aqui o meu questionamento de por que não haver esse plano de contingência. Vamos lá. O abastecimento ele é comprometido por diversas ocorrências operacionais, né, que tivemos durante o período de Réveillon. E algumas ações ações imediatas foram tomadas baseado no que a gente viveu ali do Réveillon. Lógico, a gente tem as ações a médio e longo prazo, né, inclusive informamos a ASP sobre o projeto que a gente deve entregar até o final do ano de expansão do sistema, que hoje a gente tem uma estação de tratamento que abastece o município inteiro, então nós devemos ter outra dividindo todo o abastecimento, então dobrando o volume de água disponível para o município, né? Mas de ações de imediata nós estruturamos, tanto a equipe para atendimento, para uma resposta imediata para as ocorrências, quanto para um abastecimento alternativo, né? Aumentamos a quantidade de caminhão-pipa. No Réveillon a gente conseguiu fazer isso durante a execução, né? Durante o período, e no Carnaval a gente conseguiu já entrar com uma estrutura maior para atendimento. A gente sabe que o caminhão-pipa não é o abastecimento ideal, né? Não é o que a gente deseja, mas é o que reduz o impacto. Então, são só exemplos que a gente conseguiu estruturar ali como resposta, né, entre o período de Réveillon e o de Carnaval. Mas a gente espera que essas obras ali sejam executadas para que a gente tenha um maior volume de água disponível mesmo. No Réveillon, nem que quisesse comprar o caminhão-pipa no privado, você não achava. Né? Até a minha própria família ficou sem água em Guarapari. E a gente não achava nem caminhão para comprar, nem querendo comprar. Quanto mais quem não pode, às vezes, comprar um prato de comida, quanto mais um caminhão-pipa de água. Né? Então, aqui a fala não é pela minha família, porque a minha família, graças a Deus, tem formas de se resolver. Agora, e quem não tem? Né? Nós estamos aqui não pelo nosso espelho, mas pela casa dos outros, pela família da população, daqueles que mais sofrem. Né? Então, se precisar comprar um caminhão-pipa, eu posso comprar 1, 2, 10. E quem não pode comprar um prato de arroz com feijão, deputado Fábio, faz como? Entende? Então, a nossa fala aqui hoje é no sentido de que a gente não pode permitir que as pessoas fiquem sem o básico. Por favor. Não, só de forma complementar,
como foi dito, né? Tivemos um histórico ano passado também de, digamos, sucesso, né? Que em Guarapari também não houve essa falta de água, não vamos dizer desabastecimento, e entendemos a questão operacional da CESAM não adentra muito a atuação específica da ASP, né? A ASP cobra resultados, digamos assim, né? E por esse ano, realmente, pelas ações que foram verificadas, né? Pelo evento que foi verificado, o histórico que foi verificado, a gente fez as nossas diligências, inclusive a instalação de processos administrativos de apuração. Porém, como eu disse, a ASP atua, digamos assim, de forma inteligente, né? Porque, seja, busca melhoria não só pontual, mas sistêmica, né? E estamos no processo de revisão tarifária da CESAM, e um dos pontos que foram colocados, por exemplo, como fator de eficiência é controle de perdas. Ou seja, porque a gente vê e sabe que controle de perdas de água no abastecimento é um fator relevante para esses episódios de falta de água ou eventual intermitência, desabastecimento em alguns casos. Então, como eu disse, estamos sensíveis, e não só em Guarapari, mas todos os municípios que a CESAM atua, né, para esses episódios, para esse histórico, né, ou seja, buscando que, por recomposição tarifária, a CESAM se torne mais eficiente, controle mais suas estruturas e elimine as perdas de modo mais firme, né, de forma mais assertiva também. Ok. Vou conferir a palavra ao deputado Fábio Duarte. Bom dia a todos. Quero aqui saudar o nosso presidente, doutor Bruno, saudar aí nosso deputado Zé Preto, que é morador de Guarapari e sofre, né, com todas essas problemáticas. Dizer para você, Zé Preto, para você ficar tranquilo que não é só Guarapari que isso acontece, não. Eu sou morador da Serra e nós sabemos que na Serra também, infelizmente, a CESAM, e eu já conversei acerca disso com o Munir, eu acho que a CESAM ela precisa verificar melhor os prestadores de serviço, porque, infelizmente, em qualquer local onde tem a CESAM deixa a sua marca aonde ela passa. Se tem uma rede de água, você vê que na beirada da pista tem uma valeta, ali passou a CESAM. Podia ter um carimbo e pichar, aqui tem CESAM. Porque aonde o asfalto está novo, a empreiteira passa para colocar água e ela deixa a valeta na beirada da pista e ali você pode ter certeza que ali tem a CESAM. Então, assim, e lá nas serras é muito importante, e aí, presidente, muito nos entristece a Prefeitura Municipal de Guarapari não mandar sequer um representante para que pudesse estar participando dessa audiência, porque eu digo que aqui, além de nós primarmos, né, pela saúde, nós aqui também nós temos uma responsabilidade, não somente com a população, mas também com o meio ambiente. E eu gostaria de saber, não sei se alguém da CESAM pode me responder, que com esse estouro na rede de esgoto, e todo esse esgoto que caiu no terreno dessa senhora, qual foi a ação da CESAM para, minimamente, retirar esse esgoto do local? Quando nós fomos acionados lá, não sei se a equipe de obra também esteve presente, a gente fez a sondagem e a limpeza lá. Inclusive, demorou 2 dias para a gente sugar o esgoto todo lá. Era um volume grande mesmo. E sondamos a rede, né, como a Beatriz tinha comentado, né, tinha lixo, muito resíduo de material plástico lá dentro. Então, a gente fez esse trabalho lá, fizemos esse acompanhamento. A CESAM esteve lá na casa da senhora, levou os caminhões fossa lá e retiraram o material. Se nós formos lá, porque nós iremos lá, se nós formos lá, a senhora vai falar isso para nós? O senhor me permite, não teve caminhão da CESAM lá, não. Não teve ninguém. Eles podem ter o fazer de conta, não teve, não. Isso aí eu garanto que não teve, porque eu moro, do acontecido, eu moro 50 metros do acontecido, não teve caminhão lá, não. Não teve caminhão. Isso aí, se passaram para vocês,
é mais um descompromisso, porque não teve isso. Porque, Tá? doutor, porque nós iremos lá. Nós iremos lá. Nós vamos saber. Não, a gente vai lá, a gente acompanha. Vê o que foi. Teve, assim, a empresa abrindo em desespero e caiu tudo por isso, desceu por Cuiabá. Milhões de hectares. Mas aí terminou de cometer o crime. É porque o ocorrido acabou acontecendo também no período de chuvas, o que intensificou também um pouco a situação. Por isso que teve também um volume maior. Então, juntou a chuva, que estava uma rua em declive, então que acaba acumulando, com o incidente da tubulação que foi rompida, não ter a drenagem, então aconteceu isso. Achou um saco também, acho que de ração, alguma coisa assim que estava tampando a drenagem, atrapalhando. Então, a gente teve equipe, por exemplo, de obra lá para verificar se tinha interferência, mas, de fato, o caminhão ou não, a gente pode apurar. E, assim, a gente, equipe de obra com a equipe operacional, né? Nós somos são várias intervenções, acaba acontecendo no município ao mesmo tempo, e a gente se coloca à disposição para ir em todos os pontos de obra, mesmo que, né, não seja específico a nossa obra, para entender o que está acontecendo. E, nesse caso, a gente foi até 2 vezes, porque a gente recebeu essa demanda em 2 momentos, inclusive, distintos, e a gente esteve lá e apurou isso. Mas a gente pode retornar lá e verificar o que está acontecendo hoje ainda lá nessa situação. Doutor Bruno, isso aqui não... o que ela fala, e com todo respeito pela senhora, tá? O que a senhora fala de entupimento, isso aqui, aquele problema que teve na rede de esgoto, não tem nada a ver com entupimento. A senhora viu os canos ali danificados, não teve nada com entupimento. Tá? Para deixar bem claro ali, não teve entupimento. Não, da drenagem. A drenagem estava entupida. Porque a da então, rede de esgoto que nós não, estamos comentando aqui, o Fábio e o meu amigo Bruno, você viu ali que o cano, com menos de 2 anos de durabilidade, ele foi danificado, ferrujou tudo, deve ser material de má qualidade e vai acontecer em outros locais também. Porque com 2 anos e pouco de obra, e a obra concluída da rede principal, você viu tudo enferrujado, você chegou a ver, Bruno, arrebentado. Então, aquilo ali, para vocês entenderem bem claro, não teve nada a ver com entupimento de nada. Aquilo ali é porque apodreceu e nós corremos atrás lá em Guarapari, ficou um dia inteiro vazando, a noite inteira, no outro dia tomar providência, não resolveu, aí voltou no outro dia, 10 horas da manhã, resolveu. 3 dias. Ficou 2 noites, 1 dia e mais 1 dia e meio. Assim, aquilo ali foi puro e simplesmente o material que eles colocaram. Só para concluir, deputado Fábio, por favor. Porque a falta de um representante da prefeitura nos deixa sem resposta, porque eu gostaria de saber qual foi a ação que a Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Guarapari tomou com relação a esse caso, que também é importante para nós. E, assim, Zé, quando você fala que é importante que a prefeitura, e aí, presidente, seria importante, eu acho que Vossa Excelência entrar em contato, eu também farei contato com o prefeito Rodrigo, que tem feito um trabalho brilhante em Guarapari, para que ele possa encaminhar mesmo alguns técnicos da prefeitura, para que não ocorra, porque lá na Serra, e aqui eu quero parabenizar o secretário de Serviços, Enivaldo Dias, porque lá na Serra funciona assim, tem um problema lá, aí lá não é a CESAM, lá tem a Ambiental Serra, que toma conta do esgotamento. Aí você leva um funcionário da Ambiental Serra, a Ambiental Serra fala que é a prefeitura. Aí agora não existe mais isso, sabe por quê? Porque eles vão em conjunto, para não ter jogo de empurra. Porque você vai na Ambiental Serra, ela fala que o problema é da prefeitura. Aí chega o rapaz da prefeitura, fala que é dela. E aí, os dois estando na mesa, aí não tem como ninguém empurrar para ninguém. Sempre um pega o problema para resolver. E é o mais importante, porque nós estamos aqui, não é para fazer política, nada disso. Nós estamos aqui única e exclusivamente porque a população não foi ouvida. Porque se a população tivesse sido ouvida, doutor Bruno, nenhum de nós estaríamos aqui debatendo isso. Quando a população não é ouvida, é o nosso papel representá-los. Independente, é o nosso papel representá-los. E esse sempre será o nosso papel. Defender a população, defender a saúde, defender o meio ambiente. A gente precisa, porque lá na Serra não é diferente. Lá na Serra o esgoto é jogado nas nossas lagoas e nas praias. Eu, todos os dias, nas minhas orações, eu peço a Deus que saia o emissário para a cidade da Serra. Porque só o emissário vai resolver o nosso problema. Porque, infelizmente,
não se trata esgoto. Finge que trata. E nós estamos indo para os nossos balneários, tomando banho em praia imprópria. E, às vezes, também, responsabilidade de algumas prefeituras, coloca que a praia está imprópria para não perder turista. E nós precisamos tratar essas coisas com maior celeridade e responsabilidade. Esse é o nosso papel. Então, assim, quero dizer para vocês, conte conosco, tá? Se eu puder, dependendo do horário, eu gostaria de fazer questão de poder estar lá junto com você também, com Vossa Excelência, juntamente com o presidente, se ele puder, para que nós possamos minimamente resolver esse problema, porque isso não, essa cratera que abriu, o que tinha debaixo dela? Era a rede de drenagem ou rede de esgoto? Então, era a rede de esgoto. Não, porque para abrir aquela cratera, algo tinha para fazer aquele chupão. Está desligado? Só você botar para cima. O que acontece? Volto a falar. A rede de esgoto ela foi implantada naquela localidade final de novembro de 2025. Foi implantada, foi feita a recomposição e, diferente do que o Zé menciona, aquele trecho específico onde teve a cratera, ele não tinha pavimentação asfáltica. De novembro para início de dezembro foi um período em que aconteceu um excesso de chuvas. É só a gente abrir aí as tabelas pluviométricas para trás. E a prefeitura esteve no local e passou a pavimentação asfáltica. Eu não posso falar de qual tratamento que ela deu na base e na subbase existente. Só que quando você vai lá na rua específico, você vê que tem um pedaço que tem pavimento, tem um pedaço sem pavimento e desce de novo a pavimentação. Creio que, devido à vala ter uma compactação recente, foi tendo esse excesso de chuvas e ficou mais frágil aquele local. Um caminhão pesado caiu ali. Foi no trecho onde foi feita a rede de esgoto. Só que a rede de esgoto foi feita há algum tempo. E devido a esse excesso de chuva, imagino eu que ocasionou a queda e a retirada daquele aterro que foi feito na largura da vala. Só que, quando você roda a rua toda, todo esse trecho, que é em grande declividade, na Presidente Tancredo Neves, você vai ver que, para baixo, você vê o asfalto já se deteriorando em lugar em que a terral nem mexeu. Entendi. Porque, na realidade, para que você possa colocar a tubulação, se você não fizer uma compactação bem feita, ela acaba, de certa forma, cedendo mesmo. Isso é normal. E de chupão eu entendo, porque eu moro em Maringá, e o que mais tem em Maringá é chupão, mas não proveniente da rede de esgoto, mas proveniente da rede pluvial. E aqui nós falamos, doutor Bruno, e uma questão que é muito importante, e eu fiz isso no meu bairro, para nós, políticos, não é uma ação que nos dá visibilidade, mas eu, enquanto vereador na cidade da Serra, eu participei de um grupo porque em defesa da Lagoa do Juara, que é a coisa mais linda que nós temos na cidade, mas infelizmente ela está poluída. E nós fizemos um trabalho, e eu, naquele período, solicitei a CESAM, e a CESAM tem como fazer esse levantamento de quantas residências na Praia do Morro não estão interligados na rede de esgoto. E nós fizemos esse estudo lá em Maringá, e dentro do meu bairro nós tínhamos 75 casas que não estavam interligadas. A CESAM me passou a relação, e sabe o que eu fiz? Encaminhei para a Secretaria de Meio Ambiente para que os moradores pudessem ser notificados por crime ambiental. Porque quem lança esgoto na rede pluvial está cometendo um crime ambiental. Isso é crime. Isso é crime ambiental na Praia do Morro, isso é crime ambiental em Maringá, é crime ambiental em Feio Rosa, em qualquer lugar do mundo isso é crime ambiental. E nós não podemos
nos calar com relação a isso. Nós precisamos também, doutor Bruno, e aí, Zé Preto, nós poderíamos fazer essa solicitação à CESAM, para que a CESAM encaminhe para essa comissão o quantitativo de residências que lançam o esgoto na rede pluvial da Praia do Morro, que lança na praia. Isso quer ser em Meiaípe, em qualquer local onde a CESAM passa, para que nós possamos também tomar as medidas que sejam cabíveis com relação a isso, porque nós não podemos nos calar com relação a isso, que isso é crime ambiental. E se nós sabemos que isso existe e nós não fazemos nada, nós estamos sendo cúmplices do crime. Nós somos cúmplices. Obrigado, querido. Muito bem. Bom, vamos caminhar para o desfecho final da nossa agenda, que eu acho que nós já temos aqui um acordo para um próximo passo. Então, nós vamos criar esse grupo, tá certo? Com representantes, obviamente, aqui da CESAM, da Prefeitura de Guarapari. Vamos convidar novamente a Secretaria, talvez, de Obra e de Meio Ambiente, tá certo? A SEDUB já se prontificou a mandar um representante, e também nós teremos um representante, se possível, da agência reguladora, ok? E, obviamente, que é aqui na Alice. Combinado? Então, vai, a princípio, ser na quarta-feira. Vamos adequar agendas depois aqui do nosso encerramento, tá certo? Para que a gente possa alinhar as agendas. Eu queria estender também, lá na captação de água de Cachoeirinha, porque lá são 15 famílias que foi até difamada pela CESAM. Foi gente preso, então eu também quero levar lá para vocês olharem que o compromisso... E aqui eu também já tenho, eu vou passar para depois, eu vou tirar cópia, que em 88, 89, lá pagava. Tinha um boletim que eles pagavam água. Aí fez um acordo com a CESAM, isso aí não cabe, eu acho que não cabe a vocês, mas vocês vão ver que eles são respaldados. Aquilo que foi tira da rede, uma água sem tratar que eles usam, e o que acontece? Então, e o que foram feitos para eles lá, eles foram tratados como marginal. Eu acho que cabe até a CESAM retratar com eles, e eu quero levar vocês lá para vocês verem que o duto que foi feito nos canos foi alguém da CESAM que fez em 70, 80, 90. E agora, pela falta d'água, doutor Bruno, eles tiveram que arrumar, que tem o jeitinho brasileiro, arruma um jeitinho para jogar a culpa no outro. Aí eu levo o senhor fiscalizador também, que o senhor vai ver que eles não têm culpa nenhuma, usa a água por permissão antiga, e agora foi até gente presa lá falando que eles estavam furtando água. E eu tenho aqui boletim que eles pagavam água antigamente, só que foi descredenciado e não paga, que a água não é tratada. Então, assim, eu quero também estender essa comissão para ir lá. Entendeu, doutor Bruno? Aí vocês vão ver a vazão do rio lá, que antigamente era de 6 metros de fundura lá na barra, hoje não está dando nem 70 centímetros. A areia tomou conta de tudo, então poderia ter mais tensão de água. Então, vocês vão ver isso tudo lá. E tudo assim, quando eu direciono, é a CESAM que é culpada. Ela que tem que fiscalizar. Vocês vão ver lá que, antes, o pessoal ia para lá, não podia entrar lá dentro. Hoje, eles passam lá dentro com a água no joelho. Por quê? Porque está todo sobretaterrado, todo aterrado, e a CESAM nada faz de tirar aquela areia que está ali na base, porque aí poderia melhorar a condição de água. Não sei se o tubo só tem aquela condição, mas quando diminui, não tem água reservatória, porque está toda sobretaterrada lá, a região de Cachoeirinha, onde eu quero levar e pegar os 15 moradores e mostrar a vocês como é que foi feito em 79, 80, 81, aqueles dutos de água aqui, para eles cuidarem e chegar na casa deles sem tratamento. E foi tratado como marginais lá, e saiu nas manchetes, sabe? Foi gente presa, o doutor Bruno me acompanhou, do Acho não, mas foi assim, parece que foi assim, vamos dar um cala-boca para todo o povo de Guarapari. Pegou que as 15 famílias e trataram como marginais. E eu quero que a CESAM vai lá e ver se aquilo foi obra deles furtando água lá ou não. Aí vocês vão tirar a conclusão. Essa não é só Condado, eu quero levar vocês lá também, porque os 15 moradores lá foram tratados como marginal pela CESAM. Isso aí o diretor estava junto na hora da denúncia, então vocês têm que ir lá fiscalizar também e ver que eles não têm responsabilidade nenhuma. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns desses moradores, e acho que vai ser importante essa visita acontecer realmente, tá, Zé? Inclusive, se o Oscar Ceruti, que sofreu
até a prisão, tá certo? Trazendo aí tudo aquilo que implica numa prisão, né? Pensa no que essa família passou. Fosse responsável pela falta d'água de Guarapari, ele está transferindo o mar de lugar, né? Porque se um cano d'água fez parar o abastecimento de água para 1 milhão de pessoas no verão, então o mar de Guarapari mudou de lugar também. Mas vamos encerrar aqui a sessão, porque eu acho que a gente já chegou num ponto de consenso. Vamos lá em loco, vamos avaliar. E o objetivo aqui, como eu comecei a agenda falando, o objetivo aqui é nós criarmos uma proposta de solução e pudermos passar isso de uma maneira clara para a população. Porque o que nós queremos? Nós queremos que não falte água em Guarapari. Nós queremos que eles tenham esgoto tratado. Nós não queremos que seja feito esse cambalacho quando quebra uma rua, na hora de consertar a rua, caminhão afunde e ofereça risco às nossas crianças. Nós não queremos o esgoto lançado na maior praia de Guarapari, a Praia do Morro. Nós queremos ser exemplo e conhecidos pela nossa aptidão turística e que Guarapari seja não apenas no nome, mas na sua essência, de fato, a cidade saúde. É isso que a gente quer, deputado Fábio e deputado Zé Preto. Então, concluo aqui agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras. Aqui nós respeitamos absolutamente o contraditório, então é importante que vocês coloquem aquilo que de fato está acontecendo, quais são as dificuldades, as limitações que a empresa está passando, que o governo está passando. Aqui não tem ninguém com nenhuma peixeira para poder ameaçar ninguém e não tem ninguém aqui querendo desfazer o que é lícito, o que é legal e o que é importante para a sociedade. O que nós queremos são respostas. E nós, como representantes aqui da população, nós temos o nosso dever constitucional de cobrar, de fiscalizar e de levar essa resposta para comunidades. Agradeço a Deus, agradeço ao nosso gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALIS, à diretoria das comissões permanentes, aos servidores da Engenharia e Tecnologia, aos repórteres da TV ALIS, a taquigrafia, procuradores e consultor legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.